Olá, boa noite. Câmara dos Deputados aprova a proposta que amplia a proteção a parlamentares na Justiça. Ex-presidente Jair Bolsonaro passa a noite em hospital de Brasília depois de se sentir mal durante o dia. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. A Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria a proposta de emenda à Constituição que aumenta a proteção a deputados e senadores na Justiça. Yasmin Costa está ao vivo em Brasília e traz os detalhes. Boa noite, Yasmin. Você que acompanhou a sessão, como é que terminou a história? Oi, Cris. Boa noite para você também. Olha, a aprovação em primeiro turno foi com mais de 350 votos. Já no segundo turno, rolou agora há pouco essa votação e foram 344 votos favoráveis e 133 contrários. Esse texto da proposta de emenda à Constituição estabelece que o Supremo Tribunal Federal só pode abrir uma ação penal contra parlamentares se houver a autorização do plenário da Câmara ou do Senado. Isso deve ocorrer em votação secreta por maioria absoluta e a decisão tem que ser tomada num prazo de 90 dias. Se negado, o processo fica suspenso até o fim do mandato do parlamentar. Medidas cautelares como prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica só poderão ser adotadas também se confirmadas pela Câmara ou pelo Senado. O texto amplia o foro privilegiado para que também presidentes nacionais de partidos políticos sejam julgados apenas pelo STF. Com a aprovação dessa medida na Câmara dos Deputados em 2 turnos, agora o texto segue para o Senado, que também precisa aprovar em 2 turnos. Cris. Yasmin, essa votação faz parte de um acordo mais amplo para destravar a pauta da Câmara e esse acordo inclui a provável votação do projeto que reduz as penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro e pode incluir também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Yasmin, a anistia será tema da reunião de líderes prevista para amanhã? Olha, Cris, essa é a promessa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele, inclusive, trabalha em uma proposta parecida com a defendida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de um texto que reduz as penas por tentativa de golpe de Estado, mas sem anistiar os condenados. Os líderes partidários que definem as pautas de votação normalmente se reúnem às terças, mas nesta semana vão ter esse debate extra na quarta, em um momento em que eles tentam chegar a um consenso sobre a anistia. Se aprovada essa urgência do projeto, ele agiliza a tramitação da proposta, que não precisa mais passar pelas comissões e vai direto para a análise do plenário, como você bem conhece, né, Cris? Obrigada, Yasmin. Olha, vale lembrar que estão na fila de votações propostas prioritárias para o governo, com temas relacionados aos descontos na conta de luz e a ampliação da isenção do imposto de renda. E o governo tem todo o interesse em destravar essa pauta, que tem forte apelo popular. O presidente da Câmara, Hugo Mota, avisou ao presidente Lula de que não seria possível avançar nessas votações sem enfrentar os temas exigidos pela oposição, que acabou angariando o apoio do Centrão. Mota acredita que a urgência para a PEC da anistia, essa que a Yasmin acabou de referir, não vai ser aprovada em plenário. Mas este teste do voto é arriscado e muita gente acha que a estratégia é perigosa. A CPI mista do INSS aprovou a convocação de parentes do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Segundo a Polícia Federal, ele é um dos principais organizadores do esquema de descontos ilegais de aposentadorias e pensões. A mulher do empresário Maurício Camisotti foi um outro suspeito de envolvimento no esquema, também foi convocada. A medida foi uma resposta à recusa de Antunes e Camisotti para depor, mesmo depois de terem se comprometido a falar. Os 2 investigados estão presos desde a semana passada. O Ministério da Previdência Social promete reduzir a fila de pedidos do INSS para até 45 dias.
Servidores vão receber um adicional no salário para realizar mutirões fora do horário de expediente, inclusive aos finais de semana, para análise de pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios. O prazo de 45 dias foi estabelecido em acordo com o Tribunal de Contas da União. Dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE mostram que a taxa de desemprego caiu. Então, vamos conversar com o Leonardo Acho, que tem os números. Oi, Léo, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Os dados se referem ao trimestre entre maio, junho e julho. A taxa de desemprego recuou para 5,6%. Esse é o menor índice desde o início da série histórica da pesquisa em 2012. No trimestre anterior, a taxa era de 6,6%. Já no mesmo período do ano passado, o desemprego estava em 6,9%. Agora, a queda representa cerca de 1 milhão de pessoas a menos em relação ao trimestre anterior e 1.200.000 a menos na comparação com o mesmo período do ano passado. A população inserida no mercado de trabalho chegou ao recorde de mais de 102 milhões de brasileiros. E o número de trabalhadores com carteira assinada também bateu recorde. São mais de 39 milhões. Cris? Obrigada, Leonardo. Olha, comércio internacional importantíssimo na nossa economia e o Mercosul fechou um acordo de livre comércio com 4 países europeus que formam o bloco conhecido como EFTA. A expectativa é de que a parceria movimente mais de 7 bilhões de dólares na economia brasileira. Representantes dos 2 blocos se reuniram no Rio de Janeiro para assinar o acordo. Hoje damos um sinal claro de que, mesmo em um mundo marcado por tensões comerciais e pelo aumento do protecionismo, seguimos defensores do comércio internacional, fundado em regras como instrumento para elevar o crescimento econômico e a prosperidade de nossos povos. As negociações começaram em 2017. Com uma população de 15 milhões de pessoas, o EFTA, bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, movimenta 1 trilhão e 400 bilhões de dólares por ano. O acordo prevê a eliminação de todas as taxas de importação dos setores industrial e pesqueiro e acesso preferencial a produtos do Mercosul na agricultura. Haverá ainda mais oportunidades para a entrada de produtos como milho e suco de laranja, alvos de tarifas de importação nos Estados Unidos impostas pelo presidente Donald Trump. No mundo marcado pela incerteza, este acordo envia uma mensagem clara. Nós acreditamos na estabilidade, na cooperação e no poder da negociação para conduzir o progresso, destacou a ministra do Comércio e Indústria da Noruega. Apesar da assinatura, o acordo Mercosul-EFTA ainda precisa passar por trâmites internos de cada país para entrar em vigor. No Brasil, o processo envolve a análise do Congresso Nacional. A parceria deve injetar mais de 7 bilhões de dólares na economia brasileira. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, o acordo pode amenizar as perdas com o tarifaço americano. É uma abertura de mercado importante. Então, nós estamos falando de país com maior renda per capita do mundo. Então, isso ajuda, não há dúvida. É importante a diversificação de mercado, independente da questão do tarifaço. É sempre positivo. E o mercado continua sinalizando o recuo do dólar. Veja aqui no nosso telão. O dólar fechou o dia a R$ 5,29, com queda de 0,43%. E o Ibovespa subiu 0,36%. Terminou o dia com um recorde de 144 mil pontos. O mercado aposta que o Banco Central americano vai reduzir os juros básicos nesta quarta-feira, o que deve aumentar o fluxo de capitais para o Brasil. O Comitê de Política Monetária, o Copom, define nesta quarta-feira em quanto ficará a taxa básica de juros da economia.
Em julho, o Copom interrompeu a sequência de alta e manteve a Selic em 15% ao ano. A justificativa foram as adversidades do ambiente externo relacionadas à gestão Trump e também a inflação do Brasil acima do teto da meta. A avaliação do mercado é de que este cenário não mudou e de que a Selic será mantida em 15% ao ano. O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado em um hospital particular em Brasília. Quem acompanhou e está bem diante do hospital é a Yasmin Costa. Ela traz os detalhes. Olá, Yasmin. Qual é a situação agora à noite? Cris, a previsão é que o ex-presidente permaneça aqui no hospital pelo menos até a próxima quarta-feira, até esta quarta-feira, melhor dizendo. A família informou que Jair Bolsonaro fez exames e está com a medicação intravenosa. Ele foi levado à emergência, escoltado pela Polícia Penal após se sentir mal com crises de soluço, vômito e pressão baixa. No domingo, Bolsonaro passou por um procedimento para a retirada de 8 lesões de pele. Segundo a equipe médica, o ex-presidente está bastante fragilizado em função da idade e das cirurgias depois de sofrer um atentado. Vale lembrar que na quinta-feira passada, Jair Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Cris. Obrigada, Yasmin. O presidente dos Estados Unidos revelou que o país já destruiu 3 embarcações venezuelanas que, segundo ele, estavam carregadas de drogas. No jardim da Casa Branca, Donald Trump disse que o total de embarcações atacadas em águas internacionais é maior do que foi divulgado. Na verdade, eliminamos 3 embarcações, não 2. Deixem de enviar drogas para os Estados Unidos, alertou. O presidente já divulgou imagens de pelo menos 2 lanchas sendo atingidas. Ontem, 3 pessoas morreram. A Casa Branca não deu detalhes da terceira ofensiva. Hoje, Trump ainda confirmou que os Estados Unidos fecharam um acordo com a China para que o TikTok continue funcionando no país. O presidente dos Estados Unidos também confirmou que um dos principais conselheiros econômicos daqui da Casa Branca passou a integrar o Fed, o Banco Central do país. Stephen Miron fará parte de um conselho responsável por definir a política monetária. Desde que assumiu o cargo, Trump trabalha para reduzir a taxa de juros. O presidente americano chegou hoje ao Reino Unido, onde deve ficar 2 dias para encontros com o rei Charles III e o premier Keir Starmer. O Ministério Público do Estado americano de Utah pediu a pena de morte para o acusado de matar o influenciador de direita Charlie Kirk. Tyler Robinson se apresentou hoje pela primeira vez à Justiça. A audiência foi realizada de forma virtual. Em coletiva de imprensa, o promotor do condado de Utah confirmou que vai pedir a pena de morte para o acusado. O jovem de 22 anos vai responder por 7 crimes, entre eles o de homicídio qualificado, que já permite a condenação ao corredor da morte. Robinson ainda será indiciado por obstrução de justiça e manipulação de testemunha e pode ter a sentença agravada por se tratar de um crime político. O DNA de Robinson foi encontrado no rifle usado no ataque. De acordo com o promotor Jeffrey Gray, ele escondeu a arma, trocou de roupa e pediu ao colega de quarto que apagasse as mensagens que pudessem incriminá-lo. Em audiência no Congresso americano, em Washington, o diretor do FBI foi questionado sobre a morte de Charlie Kirk. Segundo Kash Patel, Robinson teria confessado o crime em um grupo de mensagens com mais de 20 pessoas. Vamos coletar mais provas e investigar todos os participantes da conversa, afirmou o chefe do FBI. O Ministério Público de Kharkiv, na Ucrânia, divulgou imagens do momento em que um drone russo atingiu um prédio no centro da cidade. Após a explosão, destroços foram lançados para o alto. O prédio administrativo de 2 andares teve parte do telhado e um piso destruídos. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. A polícia de São Paulo pediu a prisão temporária de 2 suspeitos de terem participado da execução do ex-delegado-geral do Estado, Rui Ferraz Fontes. A repórter Ingrid Gribel acompanha as investigações e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Ingrid.
Boa noite, Cris. Boa noite a todos. A polícia não divulgou até agora as fotos e os nomes dos 2 suspeitos. Essa identificação, ela aconteceu a partir da análise de material genético e também de impressões digitais num dos veículos abandonados pelos atiradores. A polícia já pediu as prisões temporárias dos 2 suspeitos e aguarda a decisão da Justiça. 2 hipóteses são cogitadas: o combate ao crime organizado no passado, como delegado, e a atual função dele como secretário de administração na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. Uma das funções era justamente a revisão de contratos de licitação. Durante o velório, um amigo de longa data, delegado, diz que ouviu da família que Rui Ferraz Fontes estava bastante nervoso nos últimos dias. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, determinou a criação de uma força-tarefa para solucionar o caso. Cris? Obrigada. O ministro da Justiça ofereceu apoio federal na investigação. Ricardo Lewandowski participou de audiência na comissão da Câmara dos Deputados, que discute a PEC da segurança. Ricardo Lewandowski classificou o crime como brutal e colocou os recursos federais à disposição do governo de São Paulo. Logo cedo liguei para o governador Tarcísio Freitas, colocando-me à inteira disposição de Sua Excelência no que for necessário para elucidar esse crime horroroso, especialmente no que diz respeito à nossa polícia técnica, que tem um banco de dados muito bem elaborado no que diz respeito ao DNA e às questões, as provas balísticas. Então, nós estamos à inteira disposição. 2 suspeitos de integrar um esquema de vazamento de dados foram presos nesta terça-feira. São hackers que conseguiam invadir sistemas em todo o Brasil. O principal alvo da operação foi preso em Pernambuco. O suspeito, conhecido como Fonte, tem 26 anos e é considerado o responsável pelo vazamento de dados de sistemas de informática governamentais e de segurança. Ele, hacker, fornece uma cópia dessa base para um indivíduo que vai explorar comercialmente essa base, como se fosse um e-commerce de dados cadastrais, uma prateleira de dados cadastrais. A investigação apurou que o hacker teve acesso a 239 milhões de dados de chaves Pix, informações de inteligência da segurança pública e sistemas de trânsito. Para aumentar o número de interessados em comprar dados dos sistemas invadidos, o investigado criava grupos de conversas na internet. Ali, anunciava a venda de informações como CPF, RG, saldo bancário e até nome de familiares. Outros membros do esquema negociavam o conteúdo com criminosos que buscavam vítimas selecionadas. O golpista que quer, por exemplo, praticar um golpe contra um idoso, ele vai provavelmente querer um telefone atual desse idoso, um endereço atual desse idoso, saber quanto ele ganha por mês. E aí tem certas bases de dados que vão dar esse dado. Outro suspeito de participar do esquema foi preso hoje no Rio Grande do Norte. Ele é apontado como mentor de uma série de ataques e fraudes contra médicos no Rio Grande do Sul. Na lista de vazamentos também estão dados do influenciador Felca, que sofreu ameaças nas redes sociais depois de denunciar crimes em plataformas online. Pelo menos 45 pessoas suspeitas de integrarem uma rede de tráfico de animais silvestres foram presas numa operação da polícia em 3 estados. 700 animais foram resgatados. As espécies eram vendidas na internet e em feiras livres. Cerca de 1.000 agentes participaram da força-tarefa no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Pelo menos 45 pessoas foram presas e mais de 700 animais silvestres foram resgatados. Entre eles, macacos, filhotes de jabuti, pássaros de diferentes espécies e cobras. Todos foram capturados em áreas de mata. Muitas vezes eram dopados e transportados sem qualquer cuidado até chegar aos compradores. Mais de 50% morre e são comercializados muitas vezes dentro de saco plástico. Os caçadores eram responsáveis pela captura dos animais encomendados pelos consumidores. Segundo as investigações, a relação entre o tráfico de animais e de drogas era bem próxima. O comércio ocorria em feiras clandestinas e pela internet.
Armas e granadas apreendidas faziam parte do poder bélico dos traficantes. Um dos alvos de busca e apreensão foi o ex-deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, preso no começo do mês em outra operação por suspeita de envolvimento com o Comando Vermelho. A defesa dele informou que ainda não teve acesso à investigação. A gente tem informações, provas, de que ele pelo menos receptou, intermediou a venda de 4 primatas. Uma base para receber os animais resgatados foi montada na cidade da polícia. Lá vão receber atendimento veterinário e serão levados para centros de triagem até poderem voltar à natureza. Uma pessoa que compra um animal é só uma tartaruga, é só um mico, é só um pássaro, não é só um pássaro. Para você chegar nesse processo, quantos animais foram mortos? Olha o crime organizado que a pessoa está estimulando. Em Belém, trabalhadores da construção civil anunciaram uma greve por tempo indeterminado e essa paralisação deve afetar as obras para a COP30, a Conferência do Clima da ONU, que começa daqui a 2 meses. Os trabalhadores da construção civil fizeram uma passeata pelas ruas. O trabalhador da construção civil não está fazendo greve porque quer. Nós somos obrigados, porque infelizmente a condições é mínima. Cerca de 5.000 operários aderiram à paralisação que afeta obras estratégicas da COP30. Segundo o sindicato, a mobilização se estenderá até que as demandas da categoria sejam atendidas. As obras da Vila, ela já está num cronograma atrasado e essa paralisação parcial vai atrasar ainda mais. Entre as obras que podem ser afetadas estão o setor hoteleiro, a Vila COP, que vai abrigar os chefes de estado e o Parque da Cidade. O atraso pode reduzir a oferta de hospedagens e aumentar ainda mais os preços das reservas. A greve começou depois que trabalhadores rejeitaram a proposta de reajuste de 5,5% do salário. O Sindicato da Indústria da Construção do Pará afirmou que esse aumento oferecido é maior do que a inflação dos últimos 12 meses. No entanto, os trabalhadores querem 9%. O governo do Pará afirmou que as obras da COP30 seguem normalmente e que estão dentro do cronograma previsto. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo instalou nesta terça-feira a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Santo André. A vara terá competência civil e criminal, podendo julgar crimes previstos na Lei Maria da Penha e também lidar com questões cíveis ligadas à violência, como, por exemplo, pedidos de divórcio e de guarda de filhos, dissolução de união estável, entre outras questões. Também foram instaladas 4 unidades de processamento judicial que unificam cartórios e aumentam a agilidade e eficiência dos processos. Você já tirou a nova carteira de identidade? Saiba que um estudo mostra que o documento é mais seguro e pode evitar que criminosos usem os dados pessoais em possíveis fraudes. Depois de 2 anos de procura, o André encontrou um imóvel do jeito que ele queria. Faltava pegar um financiamento para fechar o negócio. Fui me informar como é que estava a minha possibilidade de crédito e descobri que eu estava com o nome sujo. Estava com o nome negativado, com uma empresa que eu nunca fui cliente. Um problema que ele ainda não conseguiu resolver. Criminosos clonaram o antigo RG do André. Agora a chance de fraudes desse tipo é menor com a nova carteira de identidade nacional. Desde janeiro do ano passado, o documento é emitido em todo o país. Quase 33 milhões de brasileiros já têm a carteira de identidade nacional, que reúne as informações da pessoa em apenas um número, o CPF. E segundo o estudo de uma empresa especializada em prevenção de fraudes, o documento é 10 vezes mais seguro do que os atuais RGs. É resultado da tecnologia. Um QR Code na carteira física e digital permite a autenticação eletrônica do documento e pode informar se foi furtado ou roubado. Você minimizando a margem que o fraudador tem para atuar, por assim dizer, e os ataques sendo reduzidos, a gente tende a ter um ambiente mais seguro. Este advogado diz quais os cuidados para não se tornar mais uma vítima de estelionatários. Acesse canais oficiais dos bancos, das empresas. São medidas que no dia a dia acabam prevenindo e ajudando a se evitar esses tipos de golpe. O novo documento cria um padrão que não existia e termina com a possibilidade de uma mesma pessoa ter vários RGs em estados diferentes.
A primeira via da carteira de identidade nacional é emitida de graça. A partir de 2032, o novo registro passa a ser obrigatório. Os processos vão ser mais seguros, vão ser mais fluidos, a relação entre as empresas e as pessoas vão ser melhores, uma vez que você tem um modelo de documento que ele é menos vulnerável para os fraudadores atacarem. A partir de agora, o CPF vai ser usado como identificação para acesso a serviços no Sistema Único de Saúde. A medida vai facilitar os atendimentos e integrar informações dos pacientes em unidades de todo o país. O Paulo sempre leva o cartão do SUS quando precisa ir ao médico na rede pública. Sem ele não tem como, né? Eles pedem, né? Fica ruim sem os cartão. Agora não é mais preciso decorar o número do cartão do SUS. Basta saber o CPF que vai ser usado como número de identificação na rede pública. O anúncio foi feito hoje pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Para quem já tem cadastro no SUS, a mudança é automática, ou seja, não é preciso atualizar os dados. Para novos pacientes, em vez do antigo número de identificação, o cadastro vai ser criado direto com o CPF. A medida vai facilitar a integração de dados e permitir aos profissionais de saúde o acesso ao histórico de cada paciente em qualquer lugar do país. Quanto mais a gente consegue integrar os dados, mais a gente conhece a população e mais a gente consegue prestar um serviço mais adequado para aquilo que ela precisa. Segundo o Ministério da Saúde, pacientes sem CPF continuam sendo atendidos normalmente. Nós estamos fazendo uma revolução tecnológica, dando um passo muito importante que garante efetividade e eficiência, mas não deixando ninguém para trás. Quem não tem CPF não vai estar para trás, inclusive estrangeiro. O cansaço dos tripulantes pode ter contribuído para a queda do avião da Voepaz. É o que indica um relatório feito por autoridades fiscais do Ministério do Trabalho. O acidente em 2024 deixou 62 mortos, incluindo 4 profissionais da aviação. Foram feitas auditorias nas escalas de trabalho do comandante Danilo Romano e do copiloto Humberto Alencar e Silva desde 1º de maio até 9 de agosto de 2024, dia do acidente. Registros de entrada e saída em hotéis foram usados para calcular o tempo de descanso dos dois. Há diversos indicadores, né, de que algum grau de fadiga poderia estar presente nesses trabalhadores durante o voo. Há ainda falta de controle efetivo da jornada da tripulação. A empresa não realizava um registro fidedigno das horas efetivamente trabalhadas por cada um desses tripulantes. A anotação era prévia. O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos cita condições de gelo severo no trajeto da aeronave, mas ainda não há confirmação se essa foi a principal causa da tragédia. O relatório final do CENIPA ainda não tem data para ser divulgado. A empresa recebeu 10 multas, no total de cerca de R$ 730 mil por causa das irregularidades trabalhistas. Além disso, foi notificada por não recolher mais de 1 milhão em FGTS de empregados. A Voepaz, em nota, diz que tem programa para gerenciar o risco de fadiga, aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil, e que segue o que está regulamentado. A Prefeitura de São Paulo entregou títulos de regularização a moradores da comunidade de Paraisópolis que não tinham a documentação dos imóveis onde vivem. A entrega aconteceu no dia em que a comunidade celebra 104 anos. Ao todo, 954 famílias receberam as escrituras dos imóveis. O documento garante segurança jurídica a pessoas que construíram casas em terrenos da Prefeitura. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, essa é a maior ação habitacional da história da cidade. O presidente Lula e outros integrantes do governo vão participar da Assembleia Geral das Nações Unidas na semana que vem, mas nem todos os integrantes da delegação receberam os vistos de entrada nos Estados Unidos. A comitiva do Brasil embarca no domingo, mas autoridades como o ministro da Saúde ainda não tiveram os vistos liberados. Alexandre Padilha disse hoje que não está preocupado. Esse negócio do visto, é igual aquela mulher, eu tô nem aí, sabe? Não tem...
vocês estão mais preocupados com o visto do que eu, tá certo? Eu tô nem aí. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, recebeu o visto hoje, mesmo depois do documento ter sido revogado pelo governo americano em agosto. Segundo fontes do Itamaraty, a aprovação é uma boa sinalização para as outras autoridades. Um acordo de 1947 entre as Nações Unidas e os Estados Unidos prevê que o governo norte-americano é obrigado a conceder vistos a todas as delegações para eventos da instituição, que tem sede em Nova York. Em resposta ao Jornal da Record, a Casa Branca afirmou que o governo Trump não hesitará em manter os mais altos padrões de segurança nacional e pública no processo de visto e que, em todos os casos, dedicarão o tempo necessário para garantir que o solicitante não represente um risco à segurança dos Estados Unidos. A gente tem a indicação do governo americano que os que ainda não foram concedidos estão em vias de processamento. De qualquer forma, nossa expectativa não temos por que achar que os Estados Unidos não seguirão e não observarão suas obrigações legais com relação à concessão de vistos. O plenário do Senado aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para quem fornece drogas ou bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes. Pelo texto, a pena atual de detenção, que varia de 2 a 4 anos, pode aumentar em até 50% caso a substância seja efetivamente consumida pela pessoa com menos de 18 anos. O texto segue para a sanção presidencial. 7 ex-líderes da extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, receberam a primeira sentença por mais de 4.000 sequestros. A repórter Denise Odorici traz as informações. Boa noite, Denise. Boa noite, Cris. Os 7 ex-líderes foram condenados a 8 anos de trabalhos de reparação pela atuação em sequestros. As penas devem incluir serviços como construção de estradas, remoção de minas terrestres e busca por desaparecidos. Essas são as primeiras sentenças contra integrantes do comando das Farc. Durante décadas, o grupo sequestrou mais de 20.000 pessoas, entre civis, militares e políticos. Um acordo de paz, firmado em 2016, marcou o fim formal da guerrilha, que se transformou em partido político. Desde então, 13.000 integrantes se desmobilizaram. No entanto, grupos dissidentes continuam em atividade e representam um desafio para a segurança pública da Colômbia. É com você, Cris. Obrigada, Denise. A Espanha registrou o verão mais quente da história do país. Segundo meteorologistas, as temperaturas ficaram mais de 2 graus acima da média. No sul do país, foram 36 dias de onda de calor, com marcas acima de 45 graus Celsius. As altas temperaturas também agravaram os casos de incêndios florestais, que destruíram uma área equivalente a 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Este é o balanço mais preocupante já registrado em 3 décadas. A Justiça do Rio suspendeu uma torcida organizada do Flamengo de frequentar qualquer evento esportivo por 2 anos. A decisão foi tomada depois que o termo de ajustamento de conduta entre a Jovem Flá e o Ministério Público do Rio não foi homologado. A suspensão acontece 2 semanas depois do retorno das torcidas aos estádios após 3 anos afastada, justamente por episódios de violência. A polícia também investiga o envolvimento de integrantes da torcida na morte de um torcedor vascaíno baleado na última quinta-feira. E morreu nos Estados Unidos, aos 89 anos, o ator e diretor americano Robert Redford. Foram mais de 70 produções como ator, diretor e produtor. Robert Redford ficou famoso nas décadas de 1970 e 1980 como galã em filmes de sucesso como Entre Dois Amores, ao lado de Meryl Streep. Em papéis mais dramáticos, como em Todos os Homens do Presidente, mostrou talento que ia além da beleza. A atuação em Golpe de Mestre lhe rendeu a única indicação ao Oscar de melhor ator. Mas foi como diretor que Redford conquistou a primeira estatueta de melhor filme e melhor diretor com Gente Como a Gente. Em 2002, recebeu um Oscar honorário
pela contribuição ao cinema. Além do cinema, Redford foi um importante ativista. Fundou o Instituto Sundance, que deu origem ao Festival de Sundance, um dos principais palcos do cinema independente mundial. A atriz Meryl Streep homenageou o amigo dizendo: "Um dos leões se foi. Descanse em paz, meu querido amigo." Demi Moore também publicou um trecho do filme Proposta Indecente, em que contracenou com Redford e escreveu: "Guardarei as muitas memórias que compartilhamos perto do meu coração." Robert Redford morreu em casa nas montanhas de Provo, no estado de Utah. A causa não foi divulgada. Segundo um comunicado, ele estava cercado por familiares e amigos no lugar que mais amava. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, boa quarta-feira para você.